Olá, meu nome é Cassiano, sou educador e um dos criadores de conteúdo para o canal Gente Grande Dica, que trata de assuntos sobre família e educação de filhos. Acesse os nossos canais e receba nosso conteúdo completo. Durante a semana nós conversamos pela rádio Sara Nossa Terra, postamos os vídeos, pequenos vídeos, e ali nós temos o conteúdo de uma forma mais resumida. Mas no programa aqui que aparece no final de semana, você tem acesso ao conteúdo completo. Essa semana nós conversamos sobre depressão infanto-juvenil. E a dica que nós demos foi 5 dicas. Eu vou começar pela primeira, que foi sobre a mente saudável. O deprimido tem transtorno de humor, a presença de pensamentos negativos constantes, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas e de lazer. Já foi chamado de melancolia. É uma doença propícia a afetar as pessoas que não conseguem vencer o seu passado. Depressão é um transtorno mental que precisa ser vencido e curado. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala sobre a importância do tempo na vida do homem. O texto diz que no princípio é tempo. Tempo é passado, presente e futuro. Vencer o passado, ou seja, vencer o ontem, é perdoar a si mesmo e aos outros e deixar o pessimismo de lado. Isso é vencer a depressão. Vencer o presente, hoje, é voltar a acreditar e viver novas emoções. Isso tem a ver com o estresse. E vencer os pensamentos a respeito do futuro, do amanhã, tem a ver com a ansiedade. Ensine o seu filho a fugir das situações que podem fazer mal, tipos de músicas, perfil de pessoas, tipos de alimentos que entram no organismo e diminuem o vigor. Ensine-os a apreciar a natureza, a meditar, a respirar, a filtrar as palavras e fazer escolhas. Ensine-os a produzirem e serem úteis com o corpo que Deus lhes deu, abraçando pessoas para curá-las e receberem cura, utilizando suas habilidades para ajudar pessoas. Esse foi o episódio 1. O episódio 2 é Detecte os sintomas. Tempo é vida, e a vida ela é dividida em fases, e cada fase tem seu processo, que levará a uma formação completa do indivíduo. As fases da vida estão subdivididas em passado, presente e futuro. O desenvolvimento de uma pessoa compreende 5 dimensões: física, cognitiva, afetiva, espiritual e social. Nós podemos dizer que o processo da vida está envolto por essas 5 dimensões do ser humano, até a formação completa. Depressão é um termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. A palavra depressão significa apertar firmemente para baixo. A depressão afeta a área cognitiva e física de uma pessoa. Pais, observe se os seus filhos estão com os pensamentos mais lentos ou estão tão para baixo que não querem pensar, assim como se há uma diminuição da capacidade de concentração nas atividades que realmente exigem concentração. Também verifique se há lentidão quanto aos movimentos corporais ou muita preguiça para movimentar-se. Esses sintomas irão prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. O episódio 3 é quais são as causas da depressão infanto-juvenil. O ser humano ele se desenvolve através das relações que mantém com família, escola e comunidade, valores, crenças e a cultura em geral, e a influência das relações bioquímicas no interior do organismo.
A forma como valorizamos a vida, tomando como referência a linha do tempo de cada indivíduo, aonde passado, presente e futuro nos coloca dentro do universo, vivendo as etapas de criança, adolescência, juventude, adultos e a velhice. A criança vive a fase da inocência, e nessa fase raramente existe depressão, estresse e ansiedade. Esses distúrbios emocionais aparecem com força na adolescência, quando a consciência entra na vida do ser humano. Na maioria dos casos, a depressão na infância ocorre devido a situações traumáticas como discussões constantes entre familiares, divórcio dos pais, mudança de escola, falta de contato da criança com os pais ou sua morte. Além disso, maus tratos, como violações ou convívio diário com pais alcoólatras ou dependentes de drogas, também pode contribuir para desenvolver a depressão. No episódio 4, nós tratamos como vencer a depressão. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito é Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A depressão é mais comum na adolescência do que na infância, e é caracterizada por sentimentos persistentes de baixa autoestima, tristeza e desesperança, durando semanas, meses ou até anos. Os sinais da depressão em crianças e adolescentes são irritabilidade, perda de interesse pela vida e isolamento social. Sinais que podem ser acompanhados por sintomas físicos, como dificuldade para dormir, problemas digestivos, alterações no apetite e cansaço. Papai e mamãe, para vencer a depressão, estejam atentos aos sinais que ela oferece para detectar com rapidez e combater através de um plano de ação familiar. E caso persista, busque aconselhamento profissional e até medicação. Com tratamento e apoio, muitas pessoas se recuperam da depressão. Se não for tratada, ela trará consequências para toda a vida. A última dica que nós tratamos do assunto depressão é sobre o antídoto para a depressão. A depressão infantil é um transtorno psicológico caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse para realizar atividades que antes eram consideradas divertidas. Alguns sinais e sintomas que podem indicar depressão durante a infância incluem falta de vontade para brincar, fazer xixi na cama, queixas frequentes de cansaço, dor de cabeça ou de barriga e dificuldades no aprendizado. Estes sintomas podem passar desapercebidos ou ser confundidos com birras ou timidez. Porém, se permanecerem por mais de 2 semanas, é aconselhado buscar apoio para verificar o estado de saúde do seu filho. O apoio dos pais e professores é o antídoto para ajudar a criança e o adolescente a sair da depressão, já que esse transtorno pode dificultar o desenvolvimento deles. Papai e mamãe, o apoio consiste em ajudar seus filhos a pensarem positivamente a respeito da vida, mesmo sabendo que há turbulências e dificuldades a serem superadas. Ensine-os a gratidão todos os dias pelas coisas mais simples da vida. Ajude-os a ter amigos que sejam animados e contribuam com a autoestima deles. Isolar-se não faz bem para ninguém. Continue abençoados, vocês que me ouvem e toda a sua família. E não perca os nossos próximos episódios. Lembrando que, aos finais de semana, nós temos os episódios completos a respeito dos assuntos que nós tratamos durante a semana. Um abraço a todos, Deus abençoe.